Conheça a história de amor entre Mical e Davi e sua mulher que lhe foi tomada e entregue a outro marido pelo rei Saul, seu pai. Neste vídeo, entenda como tudo aconteceu. Entre as muralhas antigas de Israel, sob o peso de um trono cada vez mais instável, uma jovem princesa cruzou o caminho de um jovem ruivo de aspecto gentil. Um pastor de ovelhas, um predestinado, um improvável herói, escolhido por Deus. Ignorado pelo rei Saul, pelos soldados de Israel e até mesmo por seus próprios irmãos, Davi era considerado apenas um menino, jovem demais, franzino, inexperiente demais. Enquanto o exército de Israel tremia diante do gigante filisteu, Golias, ninguém acreditava que aquele rapaz poderia fazer a diferença. O medo se espalhava como uma praga pelos acampamentos de Israel. O rei Saul, em desespero, prometeu: "A quem derrotar Golias, darei minha filha primogênita em casamento." Mas nenhum homem ousava avançar, até que Davi, movido pelo poder de Deus, se apresentou. Ninguém poderia acreditar que um jovem pastor de ovelhas poderia derrotar aquele gigante. Depois que Davi conseguiu convencer o rei Saul, ele lhe ofereceu suas armaduras, suas armas, mas Davi rejeitou e partiu para o combate. Sem armadura, sem espada, apenas com fé e uma funda. E então, sob os olhos incrédulos do povo, Davi derrubou o gigante com uma pedra. Tomou sua espada. A esperança renasceu em Israel. E nos olhos de uma jovem princesa, nasceu algo mais. Seu nome era Mical. Criada entre as sombras do palácio, ela nunca vira um homem como Davi. Onde havia arrogância, Davi demonstrava humildade. Onde havia medo, Davi exalava coragem. E em seus olhos havia brilho de esperança que Mical jamais conhecera. Em segredo, seu coração começou a se inclinar para o jovem guerreiro, que por sua vez havia observado a filha do rei. Porém, Davi sabia que deveria casar-se com a sua irmã mais velha, conforme a promessa do rei Saul. Mas o destino em Israel nunca era simples. A promessa do rei, feita em público, não foi cumprida. A filha primogênita de Saul, Merabe, foi dada em casamento a outro homem. E Davi, o campeão de Israel, continuou a ser visto apenas como um servo útil e perigoso. Saul descobre o amor de Mical. Quando Saul descobriu que Mical amava Davi, não se encheu de alegria. Viu ali uma oportunidade sombria, uma armadilha para destruir o jovem que ameaçava sua autoridade. Assim, Saul propôs: "Eu darei Mical a ele." Mas o mal habitava em seu coração. O desejo de Saul é matar Davi. E Mical será a isca. E os filisteus farão o serviço para Saul e o matarão. Para casar-se com Mical, Davi não deveria trazer ouro, nem prata. Deveria trazer 100 prepúcios de filisteus mortos, um preço de sangue. Movido pelo amor e pela coragem, Davi não pensou duas vezes e aceitou o desafio. Partiu para a guerra. E não trouxe 100. Trouxe 200. Assim, diante de todo Israel, Saul foi forçado a cumprir sua palavra. E Davi casou-se com Mical, a princesa que tanto o amava. Por breve instante, Davi e Mical conheceram a felicidade. Mas no palácio de Saul, a inveja crescia como erva daninha. A cada dia, Saul tinha mais inveja de Davi. O ódio crescia. Saul tentou matar Davi em mais de uma ocasião. Tentou prendê-lo. Tentou destruí-lo. E Davi, para sobreviver, teve que fugir. Foi então que Saul deu um golpe ainda mais cruel. Arrancou Mical de Davi,
e a entregou como esposa a outro homem, Paltiel, filho de Laís. Paltiel amou Mical, mas ela carregava amor quebrado, uma história interrompida pela política e pela violência, e a maldade muda o seu próprio pai. Anos de separação. Enquanto Davi vagava como fugitivo, guerreando nas terras de Israel e além, Mical vivia em silêncio, ao lado de um homem que não escolhera. Anos se passaram. Então Saul morreu. Israel caiu no caos. E por fim, Davi ascendeu ao trono, ungido rei sobre todas as tribos. Conquistou poder, autoridade e mais admiração de todo o povo. Mas o rei Davi não esqueceu Mical. Entre conquistas e alianças, exigiu a devolução de sua esposa. Tragam-me Mical, que conquistei com meu sangue. Isbosete, o filho de Saul, não ousou negar. E assim, mensageiros foram enviados para arrancar Mical da casa de Paltiel. Paltiel seguiu atrás dela, chorando, incapaz de aceitar a separação. Mas Abner, comandante de Davi, o deteve, ordenando-lhe que voltasse para casa. Assim, entre lágrimas e silêncios, Mical foi levada de volta ao seu primeiro marido. Mas nem o tempo, nem as circunstâncias podiam apagar as cicatrizes que o destino havia gravado em seus corações. Mical e Davi foram novamente unidos, mas nunca voltaram ao amor dos dias primeiros. As escolhas feitas por outros, as guerras travadas, as mágoas sofridas, separaram o que o coração um dia unira e pagaram o preço amargo de viver num mundo onde o amor não era escolha, era sacrifício. E assim termina a história de Davi e Mical. Uma história marcada por amor, guerra, separações e reencontros. Entre as promessas quebradas e os laços de sangue, vemos o quanto as emoções humanas, mesmo nas Escrituras, são profundas, intensas e muitas vezes dolorosas, e que pagaram o preço amargo de viver num mundo onde o amor não era escolha. Se essa história tocou o seu coração e te fez refletir sobre os caminhos de Deus e os dilemas do amor e da fé, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias bíblicas como esta. Compartilhe com alguém que também ama mergulhar nas profundezas da palavra. Até o próximo capítulo das Escrituras. Que a paz do Senhor esteja com você.